Estamos de volta e no próximo bloco vamos continuar conversando com a psicóloga doutora Magali Oliveira. Gente, vamos falar de energia solar. A partir deste programa vamos mostrar as vantagens de possuir um kit de energia solar. Estivemos na Gifeng Engenharia para conhecer melhor esse sistema, para poder informar para vocês. Então, nós vamos nos próximos programas mostrar um pouco mais da Ginseng. Agora, se você quer comer bem por um preço bem camarada e um sabor caseiro, Quilosito, restaurante self-service, reinaugurado, é a melhor opção, que fica na Rua Ramos Ferreira 1945, telefone 3236-1948. Quilosito, com mais de 32 pratos à sua escolha, além do tradicional churrasco com carnes nobres como picanha, maminha, alcatra, carne de sol, cupim, linguiça e frango. Uma variedade de saladas, legumes e massas, sem falar na especialidade da casa, que são bacalhau, pirarucu de casaca, salmão e também tambaqui ao forno. Quilosito, aberto de segunda a sábado para o almoço, Rua Ramos Ferreira 1945, telefone 3236-1978. Hoje, com a honra e o prazer de estar aqui, olha, eu passei bastante tempo te procurando, mas felizmente eu encontrei. E aí encontrei a doutora Magali Oliveira, que é psicóloga de renome na nossa cidade, e tem o seu consultório na Avenida Genebra, número 2, no Campus Elísio, lá na Psicomed. Telefone 99408-9151. Hoje também agradecemos a presença do senhor Efraim Oliveira, que é o esposo da doutora Magali. Doutora, então, nós vamos falar agora desse assunto que eu acho que é um assunto que pouquíssimas pessoas param para pensar, mas que ele está aí diante dos nossos olhos e diante da nossa realidade, que é a sexualidade da nossa juventude. Por que está assim, num start, a gente viu tantos homens se tornando homossexuais e tantas mulheres também partindo para o homossexualismo? O que está acontecendo com a nossa juventude, doutor? Edson, primeiro assim, eu gostaria de colocar algumas coisas aqui para a gente entender sobre a sexualidade. Porque a sexualidade, ela tem um lugar de fala da cultura, ela tem um lugar de fala da família, ela tem um lugar de fala da religião. Todos esses espaços têm um lugar de fala, mas ninguém fala. Ninguém fala, porque parece que é algo que tem que ser velado. Pouco se fala sobre isso. Então nós temos aqui, na questão da sexualidade, nós temos o homossexual, nós temos o bissexual, nós temos o heterossexual, nós temos o pansexual, que é aquela pessoa que gosta de pessoas. O pansexual, ele gosta de pessoas. Não tem sexo na história? Não, ele gosta das pessoas. E daí não importa, se gostar de você e você for homem, eu gostar de você e você for mulher, tá tudo certo. Então a atração dele não é pelo sexo, é por pessoas. Nós temos o assexuado, que é aquela pessoa que não tem esse desejo. Pronto, eu convivo com todo mundo e tá tudo bem comigo. E nós temos o cissexual. Então, assim, o que é um cissexual? Cissexual é uma pessoa que nasce com um determinado sexo, ela pode nascer com sexo feminino ou sexo masculino, e ela se identifica com esse sexo. Por exemplo, eu sou uma pessoa cissexual, porque eu nasci com sexo feminino e eu me identifico como mulher. Olha, eu acho que o meu cinegrafista ali vai com o cis dele trocado. Né? Bom, para mim foi novidade essas duas colocações, mas o que a gente vê mais comum seria o homossexual. Porque hoje a gente tem algumas dificuldades para entender, principalmente quando você passa dos 50. Você começa a ter dificuldade para você lidar bem com essa coisa, enquanto que eles não convivem entre si na boa, papapá. Mas a pergunta que não quer se calar, daqui a 50, 60 anos, onde é que vai ser a população, doutora? Onde vamos chegar, né? Quando nós falávamos em homossexualismo,
vai lá, 1990, 1985, eu acho que ainda estava dentro. Muito antes, já o Nero Não, já era, né? não, eu falo de quando a gente vai falar da questão da doença. Sim, sim. Ele estava configurado dentro de um compêndio de medicina como uma doença. Uma doença. E que não é, né? Não, não é. Depois dessa questão da doença, ele veio para a questão da opção sexual. Né? Então, aí a gente começa a olhar, vem cá, é doença? Não, não é doença. Então agora, veja bem, aquele pessoal que na época se sentia atraído por pessoas do mesmo sexo e se achavam doentes, muitas vezes se recolhiam. Eles tinham a sua sexualidade, nós chamamos de reprimida. Reprimiu essa sexualidade. Ela deixou de ser uma doença. Passa a ser uma opção. Opa, como opção, será que isso é válido? Não também. Hoje o que é válido é orientação sexual. Porque a opção é, eu tenho a opção de você passar álcool na minha mão ou não. Ou seja, eu quero ou não quero. Sim. Na sexualidade não funciona assim. Não é eu quero ou não quero sair com uma mulher, ou eu quero ou não quero sair com um homem. Ou eu quero ou não quero ser um homossexual. Eu tenho um desejo. Eu tenho um desejo por aquela pessoa. E esse desejo eu não tenho controle. Então, por isso que o nome agora passa a ser orientação sexual. Quando a gente vem com essa orientação sexual, a gente populariza, a gente dá o direito dessa pessoa se mostrar como é. E daí todas aquelas pessoas que lá em 1985 tinham isso reprimido por ser uma patologia, hoje isso fica liberado porque eu não sou mais um doente. Aí hoje você tem a liberdade de expressão, né? Exatamente. Que não se tinha antes. E eu tenho a proteção da lei. Você é homofóbico, você vai responder diante da lei porque você precisa me respeitar. Então as pessoas têm um espaço para mostrar essa sexualidade. Ah, a gente vai dizer se é certo ou errado? Eu acredito que certo e errado nós podemos ter um julgamento para nós. Para mim, o que é certo e errado? Quais são os meus valores? Para você, o que é certo e errado? Quais são os seus valores? Quando eu digo do valor do outro, ainda mais se referindo a uma intimidade, aí eu penso que a gente precisa parar e analisar se nós não estamos atravessando uma fronteira que não nos é permitido atravessar. Aí você diz assim, tudo bem, Magali, isso na intimidade. Como é que fica eu, com mais de 50 anos, olhando todo esse pessoal convivendo, né? Se beijando, se pegando, namorando. Então, aí a gente precisa trabalhar de novo uma palavra que você colocou muito bem colocada, o respeito. Assim como eu não posso estar por aí abraçando e beijando e me expondo publicamente com um homem, os homens com os homens, nem as mulheres com as mulheres também não devem, porque nós precisamos Não que sejam proibidos, né? Não, é questão do respeito. É a questão do limite que eu coloco naquilo que eu quero me expor. Né? Aonde nós vamos chegar? Edson? Doutora, o que leva um homem a trilhar pelo mundo homossexual? Tem algumas teorias sobre isso. Algumas pessoas vão dizer que é a questão da genética no que se refere aos hormônios. Algumas mas pessoas... isso aí é mentira. Né? Pois porque é. Eles são homossexuais, mas se eles encontram um parceiro que é ativo, eles vão ser homem como o outro. Estou falando do menino. Pois é, mas aí que tá, eu vou ser um homem dentro de uma relação, sabe, eu acho que essa palavra até ativo e passivo eu já nem sei, mas se ela é bem usada, porque agora não tem, é uma troca ali. É uma troca, eu não faço só um papel. Exato. Entendeu? Então eu tenho as duas funções, eu te recebo, né, tanto eu sou passivo como sou ativo, então eu tô nesse círculo aí. Só que eu estou ali com outro homem. O cheiro é diferente, o toque é diferente, a pele é diferente, né? Então, por mais que eu esteja ali numa situação de mais passivo, vamos usar essa palavra por falta de outra, mas ainda assim eu estou com um homem. E o meu desejo é por um homem. Tanto que às vezes tem homossexuais que falam assim, ó, eu não gosto de homossexuais afeminados. Eu gosto de homossexuais homens. Aí você fala, como assim homossexuais homens? São homossexuais que têm trejeitos de homens, postura de homem e que não são afeminados. Ah, por que tem os afeminados?
né? Aí a gente vai de novo na questão da individualidade. Como que eu me sinto bem na representação da pessoa que eu sou. Então a gente entra numa área bem complexa, que a gente precisa ter bastante cuidado, às vezes, na gente falar, na gente discutir, para que as pessoas possam entender assim, eu preciso ter, nós, os seres humanos, precisamos estar pautados no respeito. Quando passa a ser a minha individualidade, daí a gente precisa olhar assim, o que cada um quer para si. Porque quando a gente fala de sexualidade, a gente não fala de relação sexual. Relação sexual é uma coisa, a sexualidade é outra. Né? E no caso da menina, o que leva ela para o mundo homossexual? Penso não ser nada diferente dos meninos. E eu não tenho uma pesquisa, Edson, mas eu tenho uma teoria que de repente pode até não ser válida. Mas assim, é verdade, mas funciona, né? É que as meninas, elas tiveram, daí eu vou botar entre aspas, a legalidade muito primeiro que os meninos. Porque os meninos não dormiam na casa dos meninos, os meninos não dormiam na cama dos meninos. E as meninas, desde o nosso tempo, faziam isso. Eu vou te pedir um tempinho, porque eu vou fazer um outro intervalo. Nós vamos fazer um programa inteiro falando sobre isso. Voltamos já. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Notícias do Amazonas. Governo do Estado entrega novas armas e veículos para as forças de segurança. Reforço faz parte dos investimentos do programa Amazonas Mais Seguro para combater a criminalidade. Centro de Proteção atendeu mais de 5.700 idosos em situação de vulnerabilidade. O espaço de referência recebe denúncias, garante apoio psicossocial e presta assistência às vítimas de violência na terceira idade. Restaurante Prato Cheio é inaugurado em Tabatinga. Em todo o estado, já são 17 restaurantes populares servindo refeições pelo valor simbólico de R$1 para as pessoas que mais precisam. Iniciada nova fase de entrega do cartão auxílio estadual. Na capital, mais de 10.000 cartões já foram entregues nessa nova etapa. E no interior, serão entregues mais de 5.000 cartões. Para mais informações, acesse auxilio.am.gov.br ou ligue 0800 740 7444. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente. Tem gente que tem um jeitinho do pai. Outras não largam o celular de jeito nenhum. E tem também quem escolheu um jeito novo de viver. Mas o que não falta é gente que descobriu um jeito de comprar e cooperar usando o Sicoob Card. Sicoob Card é da sua cooperativa, é do seu jeito. Após 500 dias de transformação, Manaus está pronta para os próximos passos. Na mobilidade urbana, 12 ônibus elétricos irão levar tecnologia e sustentabilidade para as ruas, além da implantação dos terminais de integração T6 e T7. Na infraestrutura, com serviços de asfaltamento chegando em ruas que estavam há mais de 20 anos sem pavimentação. E obras importantes, como a construção do maior viaduto da cidade na Bola do Produtor. No lazer, com o primeiro parque linear e temático da capital, os Gigantes da Floresta, na Avenida Natan Xavier. No empreendedorismo, com o maior investimento já feito na história da cidade, visando reformar 29 feiras e mercados municipais. É a Prefeitura, elevando o patamar, no que diz respeito ao desenvolvimento social, econômico e a um futuro com mais cidadania para todos. Agora, são outros 500. Prefeitura de Manaus.